Internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Hoje com Antônio Lupi. Vamos lá que tá acabando. Uma excelente tarde para todo mundo. São 4h06. Entrando no ar mais uma edição do Arena CBN. Hoje, dia 3 de maio de 2024. Sextou, hein? Pra quem gosta, hoje já tá liberado. Aquele aperitivo com limão. Aquele aperitivo com limão. Hoje você não pode. Não hoje. pode, não pode. Se você pensar em comer algo ou beber algo que não seja saudável, Como diria você esquece. Como diria minha finada avó, juízo, menino. Juízo, menino. Tudo bem, Cabelo? Bem não tá, mas tá melhorando, Cabelo? Tudo jóia, bom dia, Lupe, Carlão, Fábio Scheibe. Ele é ao meio de onde estiver. Agrosshow, né? Agrosshow. Hoje pela primeira vez na semana, eu tô preocupado com ele. Boa tarde a toda a nossa audiência. Eu estou melhor. Tô preocupado. E tudo bem, felizmente. Vamos tocando o barco. Quem nunca fica mel sarcófago? Que Grande. esse é a regularidade do bem-sucedido. E vamos embora nessa resenha. Vamos lá. Vespertina. Vespertina, gostei. Carlos Eduardo de Freitas está ansioso para chegar 5 horas da tarde, porque o nosso menino tá de folga esse final de semana. Né? E pode tirar carona também, né? E pra me dar carona que eu preciso ir pra casa. Que é o seguinte, Carlão de Freitas, a Ponte e o Guarani só vão jogar na segunda-feira. Então, Carlão de Freitas, era 2:50 da tarde, ele já estava começando a fazer contato para saber qual evento seria? do final de semana. Já está definido ou ainda não? Já está definido, sim. coisa Hoje boa. vamos no aniversário da pequena Júlia. Celular bombando. A Júlia, filha do nosso parceiro Edmur. E vamos lá prestigiar e, claro, molhar as palavras. Celebrar a amizade, Com celebrar sabedoria, a semana, né? Com muita sabedoria. Sempre. Quem também está de folga esse final de semana é Fábio Scheibe, que já fez ali um sinal com o dedo, abriu o microfone para dar o destaque e o boa tarde desta maravilhosa sexta-feira. Tudo bem, Scheibe? Boa tarde. Boa tarde, Antônio Lupe. Boa tarde, ouvinte da CBN. Sempre um prazer participar do Arena. Eu fico contando os minutos para começar aqui. Hoje está tudo melhor do que ontem, viu? Hoje o som aqui melhorou. Melhorou. Pouco, não sei como tá chegando. Mas aqui. Não, tá bom. Eu tive um imprevisto ontem, cara. Sim, não, mas faz parte. Imprevisto acontece, né? A gente não tem como. Por isso que chama imprevisto, não tem como a gente prever. Isso. Por isso que chama imprevisto. Faz parte. Mas tudo bem, Scheibe. E ontem você Obrigado. foi. Ontem sim foi um serviço jornalístico para a CBN. Fábio Scheibe foi enviado para acompanhar o jogo do Palmeiras contra o Botafogo, só que voltou sem nenhum material. A gente entende, mas Imprevisto. não era, foi um imprevisto que aconteceu, mas até porque o coração quase parou no final do jogo, né, meu querido Scheibe? Material somente nas minhas redes sociais, né? A CBN contou com a colaboração do pessoal de São Paulo, somente nas minhas redes sociais. Mas ontem foi legal o jogo, viu? No Botafogo, gostei do Botafogo. Tinha dado trabalho já no Campeonato Paulista, no primeiro jogo, e ontem o Palmeiras teve muitas dificuldades. Ele não aguenta, ele desce. Dá 4 horas, dá 4h05, ele já vem descendo a escada do complexo. Hoje é sexta-feira, hein, Julião? Vamos de leve. Vamos de Sem leve, hein, polêmica, Rogério Ceni Senna e Piquet, Manchester não sei quem. Vamos de leve. Tudo bem, gente? Tudo bem. Vamos dar um alô pra vocês aqui. Não, fica aí. Tá tudo certo, sexta-feira. Como o Léo não tá aí, só vim saber se tá precisando de alguma coisa. Tô preocupado com ele, velho. Sexta-feira, paradeiro desconhecido. Ele tomou rumo ignorado? Rumo, não, ele tá em Ribeirão. Ele tá no... A cada fotinha dele é isso que me preocupa, ó. Tem um amigo lá de Pós de Caldas que ele fala assim, ó, status desaparecido. Desaparecido. Bom, o Palmeiras jogou ontem pela Copa do Brasil, no sufoco, só que mais uma vez, assunto chato. Que a arbitragem, os caras ficam traçando linha lá. Quem que comanda a arbitragem mesmo do Brasil? Esqueci o nome.
O Wilson Luiz Seneme. Gente, precisa chamar a galera. Vamos fazer um churrasco. Nossa. Vamos definir o que pode e o que não pode. Vamos parar de achar pelo em ovo. Pelo né? em ovo. Vamos parar. Vamos deixar. Estreitar O futebol brasileiro, ele quer ver gol. Ele gosta de gol. É gol, é gol. Tô nervoso. Gente do hoje. céu. E o São Paulo teve VAR também. no São Paulo. Aí eu vou contra a sua opinião. Eu não tinha visto Você o lance. achou que não foi lance Achei que foi pra expulsão? expulsar. Você achou? Achei que foi. Eu achei que não. É, eu achei, achei que que foi foi. um lance. Eu acho que ali ele já tinha resolvido. Punição, sim, foi com excesso, mas nada pra cartão vermelho, deu amarelo. Eu respeito Assim, eu respeito a Mas tua já opinião. gerou interpretação, tudo bem. Mas eu acho que ele poderia o caso já estava resolvido, aí o VAR. Vai lá, dá uma olhadinha. É duro. É viu? duro, é duro. A gente vai falar da rodada do Campeonato Brasileiro, porque mal termina a Copa do Brasil, a gente já tem o Brasileirão, que tá pegando fogo, quinta rodada, tem Série B, Hoje já tem Série B. tem Série A4, tem decisão. Amanhã desce o Vita lotado, hein? Rio Desce o Branco e Vita. Francana. Você vai torcer pro Rio Branco, Cabelo? Não, Assim, cara, vai. Solta, vai, do coração. Não, mas as duas aqui são tradicionais e são, Mas você né? vai torcer pro Rio Branco? Não, Vamos lá. Eu gosto do futebol, interiorano. Você vai torcer pro Rio Branco É, ou não? Eu vou torcer por um bom espetáculo. Até porque as duas equipes são contempladas pelo Grupo EP. Então, Você Francana vai e Ribeirão, torcer Rio pro Rio Branco ou não? Assim como você torceu pro 15 de Piracicaba, aliás, só uma informação: Rio Claro. Branco que estreia contra o Primavera na Copa Paulista, hein? Tá, então você vai torcer pro Rio Branco. Contra o Primavera é a Primavera. Não, amanhã. Então, próximo. Eu vou ver, cara. Vou assistir o jogo. Bom, é o seguinte, você sabia Tá que com dor no coração, hein, que cara? no dia 3 de maio o Guarani entrou em campo? Bugrão. O Bugre. Opa. O bravo Bugre. Isso. O Guarani entrou em campo e o William Cabelo, que tá sem muita coisa pra fazer lá no acervo, Até ele parece. resgatou um Não é assim não, jogo. viu, cara? Ele resgatou um jogo. Ele gosta. Obrigado, Júlio. Resgatou um jogo que aconteceu no mesmo dia, só que em ano diferente. Ele mergulhou no acervo EP. Mergulhou. E o jogo aconteceu no mesmo ano que essa música foi lançada. Vai. Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite. Você conhece essa? Todo término de namoro eu escutava a Lanterna dos Afogados. Nossa, então você escutou muito, hein? O pessoal coloca essa música quando um time está na lanterna, né? Pra tirar um sarrinho. Né? Grande Herbert. Essa Viana. música é bonita. O Herbert Viana é um dos maiores Paralamas é compositores do mundo. Eu só tenho boas lembranças dessa música. E aí acaba aqui meu comentário. É melhor do que falar se vai torcer pro Rio Branco ou não, Essa né? música é bonita. Bom, essa música ela foi Nossa, essa é lançada difícil pra mim. no mesmo ano do jogo do Guarani. Do jogo do E Guarani. daqui a pouco o William Cabelo vai desvendar em qual ano e qual a ficha técnica do jogo no sarcófago do Arena CBN. É o seguinte, sabe o que é comemorado hoje, Carlão? Bora. Hoje, dia 3 de maio, é celebrado o dia do sertanejo. Ah, que legal, boa. Top 3 Mas o sertanejo o quê? sertanejos de Carlão de O Freitas. Não, musical mas ou- vamos, então. vamos. Não, sertanejo. Por quê? O sertanejo, na década de 60, uma rádio homenageou os violeiros do Sim, sertão então, é. que visitavam as missas lá na Aparecida do Norte. Que legal. Pô, um dia legal. Na Nossa Senhora Aparecida, né? Desta maneira, em 1964, Geraldo Meirelles, o marechal da música sertaneja, propôs que todos os sertanejos se encontrassem no dia 3 de maio, anualmente, Legal. em Aparecida, para celebrar a música sertaneja. E hoje, a enquete é justamente essa. Como Ponte e Guarani só vão jogar na segunda, Deixa eles quietinhos. sexta-feira tá um clima leve. Ouvinte CBN, qual o maior sertanejo do Brasil? Não vai- Ou dupla. Pode ser dupla, Boa, a maior dupla, ou o maior sertanejo. Eu já mandei a mensagem aqui pro Marcelo Carvalho do G1. Ele gosta. perguntando Ele tá aí? isso. Ele tá aí? Não, acho que ele já foi, Já mas foi? me ajuda aqui, ó. Top 3 sertanejos, duplas. Duplas, Já isso. digitei uma aqui, Chitão e Chororó. Chitãozinho, Chororó. Acho que essa é a unanimidade. Essa eu acho que. Mas, Mas tipo, é difícil, mas tem o hein, mais é. antigo, tipo Lourenço Lourival. Zé Canhoto e Robertinho. Léo Canhoto e Léo Robertinho. Canhoto e Robertinho. Robertinho. As irmãs Galvão. Eu não vou de dupla, não. Eu vou de trio parada dupla. Nossa, Parada do meu claro. Deus. Exatamente. Então, Lendas. assim. Lendas. Então, pra celebrar o dia do sertanejo hoje, o ouvinte do Arena CBN, através do 19 99186 9070. 19 o DDD 99186 9070. A maior dupla ou maior sertanejo do Brasil. Boa, gostei. Vamos variar, vamos colocar vários Sim.
cantores Tem que bastante. fizeram história do Milionários sertanejo. é Rico. Nossa, Milionários José Deus Rico. década do dos céu. 70 era Milionários é Rico. Nossa, meu sogro é doente por Milionários é Rico. Belmonte Amaraí, Tibagi Miltinho, Nossa, é aí muita gente. Lourenço Lorival. e aí Então vai. hoje é essa enquete. Os maiores sertanejos do Brasil para comemorar hoje o dia do sertanejo. Telefone 19991869070. Carlão de Freitas vai ficar atento ao YouTube, no youtube.com/CBN Campinas. O Arena CBN está no ar nos trabalhos técnicos do Rei de Portugal, Nilson Belisário, que acabou com todas as comidas típicas de Portugal. Salgados e doces. Salgados e doces. É o Ele gajo. gostou mais da doce. É o gajo. E o nosso Daniel França no streaming está no ar, o Arena CBN. Hoje com Antônio Lupi. Ai! Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munkmac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado, é com a Munkmac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munkmac. Informações 19 3279 0005 munkmac.com.br. Existe alguém que está sempre por perto, mesmo quando não está, que enxerga você por dentro, sem visão de raio-x, que desafia a regra que diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, para dar à luz um amor que supera qualquer tempo e lugar. Essa pessoa não está nos livros de história, mas deveria, porque sem ela, muitas histórias nem teriam começado. Uma homenagem da EPTV a todas as mães. Como você pode planejar o seu futuro? Com o Precaver, a previdência privada da Unicred, você garante a renda complementar que seu futuro precisa. São opções de planos para diferentes perfis de investidores. Taxa de administração de 0,25% ao ano. Contas individuais e incentivo fiscal. Fale com um de nossos gerentes de relacionamento ou baixe o app Unicred para saber mais. Unicred, a sua instituição financeira cooperativa. Já pode marcar na agenda o dia 31 de agosto, pois está confirmada a 18ª Feijoada do Giovanetti. Garanta sua presença no evento mais esperado da região. É a sua oportunidade de apoiar instituições beneficentes enquanto aproveita nosso delicioso Open Food e Open Bar. Para mais informações sobre o ingresso, siga nossas redes sociais, @giovanetti.campinas. Historicamente, o melhor. Beba com moderação. Você já pensou em doar parte do seu imposto de renda devido e contribuir com instituições sociais de sua região ou até mesmo de sua cidade? É simples. Ao fazer a declaração, pessoas físicas podem doar até 3% e jurídicas até 1% do imposto devido ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa. E o melhor, não custa nada. Declare amor a quem mais precisa e seja um leão solidário. Uma iniciativa CBN Campinas. Arena CBN. Quatro e 19, o Arena CBN está de volta aqui na CBN Campinas 99.1 e também através das nossas plataformas digitais. Para você que ligou o rádio agora, tá indo embora para casa, saindo do trabalho, claro que nós vamos falar sobre Copa do Brasil, vamos falar sobre Série A do Campeonato Brasileiro, mas hoje nós estamos com uma enquete bem legal e a participação já está bombando. Porque hoje é o dia do sertanejo e nós queremos saber qual o maior sertanejo ou qual a maior dupla sertaneja do Brasil. 19 9 9186 9070. O William Cabelo disse que os primos foram sertanejos. Ouro e Pinguinho, direto do Carmo do Rio Claro. Carmo, são primos de primeiro grau? Segundo. Então são priminhos, né? Mas criados juntos. E por que você não seguiu a carreira? Sem talento, né? Sem nenhum, né? Nenhum, né?
Ouro e Pinguinho ganharam este nome através do pároco da cidade, o amigo da dupla, o padre Mário Pio de Faria. Exatamente. Com o sucesso, Não Quero o Mundo ou Mágoa de Boiadeiro? Mágoa de Boiadeiro. Sabe cantar? Não. Não, Nem é me melhor, atrevo. não, vamos Nem me ver. atrevo. O horário não permite Vamos, também, né? que O cabelo é muito boa. sábio. Dá uma Impressionante. segurada. Dá uma segurada. Segura aí. Dá uma segurada. Boa tarde, deixa o Lupe apresentando. Ele é muito chato, mais chato louco. que Gilete no asfalto. Por que Gilete no asfalto? Fica amassadinho. Também. Ah, é? Não consegui. Eu também. Não. Mais chato que prego martelado. Eu achei engraçado. que Fica, o cabelo... fica no asfalto difícil pegar, sabe? Aí gruda, né? Uma tampinha. É tipo mala sem alça, né? Que também mala sem alça é difícil. Ó, quem carregar. mandou mensagem pra gente foi o Elby Hoffman. Ele disse assim: boa tarde, pessoal. No Brasil, o VAR quer apitar o jogo. É, isso aí mesmo. Chato o VAR, hein? Nossa. Chato. Se for. Não sei nem porque tem bandeirinha a mais. Não, é melhor não ter nada, É, né? isso Deixa. Isso é verdade mesmo. É verdade, economiza, né? Economiza. Economiza. Tá. Vou dar essa ideia pro representante lá. Vamos falar de série do. Quer dar esse desperta aí? Você Aí. pode fazer esse favor pra mim? Júlio Nascimento, ontem você disse que o Palmeiras tinha vida mais difícil na Copa Sim. do Brasil do que o São Paulo, e isso foi comprovado depois do apito final. Você acha que o Palmeiras ficou devendo mesmo com a vitória ou não? Méritos pro Botafogo? Eu acho que sim. Todos os palmeirenses que eu encontrei aqui na empresa disseram que o Palmeiras não pode sofrer tanto pra ganhar do Botafogo ou decidir a vitória tão tardiamente, né? Como foi no jogo de ontem. Acho que tem um grande problema que eu já citei ontem, que é a questão física. É um Palmeiras sobrecarregado, é uma maratona. Você vê o Rafael Veiga não tá bem, porque fisicamente ele tá sobrecarregado. Acho que isso acaba interferindo no desempenho. Tá. Tem a questão da arbitragem também, mas no geral, Lupe, o resultado foi melhor do que o desempenho do Palmeiras, né? Mas, cara, eu não sei. O Lupe outro dia entrou num embate com o nosso André Galassi e o Fábio Scheib, vira e mexe, ele toca nesse assunto. O torcedor palmeirense da nova geração, ele está mal acostumado. Mimimi, né? É muito mimimi, porque, gente, o Botafogo de Ribeirão Preto não é qualquer um. Não. O Botafogo, Imagina. ele está acostumado a enfrentar o Palmeiras no Palestra Itália, no estádio Santa Cruz. Evidentemente, o Palmeiras é melhor. A tendência de um Palmeiras passar de fase na Copa do Brasil, até sem grandes dificuldades. Mas o Botafogo não é nenhum naviraiense. Né? Eu não imaginava uma partida fácil pro Palmeiras, imaginava a vitória. Mas algo fácil, tranquilo, atropelar... Não concordo. Eu também sou partidário do que o Lupe disse, que o próprio Fábio diz a esses meninos. E a gente entende também, porque é uma geração vencedora, mas ganhou o jogo de um time do interior Você que é quer forte e E na tradicional. minha opinião, o gol do Botafogo foi falha do Marcelo Lomba. Você achou? Eu achei. Total. Não, É, eu total achei- não. você Eu achou, acho que- Scheib? Você eu achou acho que falha, assim, teve Scheib? uma porcentagem Eu de achei infelicidade e falha. O chute foi a queima-roupa, hein, gente? O Queima-roupa, gramado mas- é sintético, desliza. Eu... É. Não, eu acho que assim, não foi frango. Não, foi frango falha. falha. Por Falha. exemplo, uma bola defensa, mas falar assim, nossa, que falha. Não, Mas eu acho- Mas não aí achei, eu vou não. defender a minha classe, que eu sou goleiro. Sim. Vocês sabem que eu sou Bom goleiro. Bom goleiro. Eu jogo no gol porque eu sou ruim na linha. Eu atrapalho o andamento de jogo. Então eu sei a minha limitação. No gol, eu sou ruim também, mas tem hora que a coisa Você flui. logra êxito. Logra êxito. Cara, o que tem de atacante que perde de gol, ou meia que faz uma jogada errada, isso passa despercebido. Agora, o goleiro comete uma falha. É que a última... Mas não adianta, É ele que tá no fatal, foco, fatal, ele que tá na audiência ali. Mas eu Não tem- achei um chute difícil de Eu achei falha. porque Eu achei falha, o velho. Patrick Bray, né? Patrick Bray, bom jogador. Ele pega de primeiro um chute rasteiro, a grama sintética, a bola fica muito viva. Claro que é vamos colocar que era sim uma bola defensável, mas também não achei assim uma falha clamorosa. E lembrando que né? o Palmeiras jogou com um time reserva, misto, né? é. Um time, então assim, Mas o Lomba, durante o jogo, passou muita segurança. O Lomba, Bom quando goleiro. entra, Sim, sempre dá sim, conta sim. do recado. É um cara muito bom. Ontem, infelizmente, para ele, acabou tendo essa falha já no final, né? Mas ele sempre passa segurança, é um ótimo goleiro. sim, não tenha Mas dúvida. ontem eu achei que falhou também. Lomba ou Everton? No Prime ou hoje? Hoje. Ah, não, Everton. Ah, o Everton. No Prime. Lomba. Lomba. Você fala o que? A carreira? No auge. No auge. Nossa, o Marcelo Ah, Lomba mano. na ponte, hein? Sou o Everton. Eu vou de Lomba. Mesmo na ponte. O Lomba jogou bem no Bahia. Acho também. o Bahia, Lomba um Lomba, baita goleiro. Acho o no- Lomba um baita goleiro. A defesa mais espetacular que eu vi ao vivo, assim, na minha frente, foi de Marcelo Lomba
vestindo a camisa da Ponte Preta. Salvo Na Ponte engano, ele foi muito bem. contra a Inter e o Atlético Paranaense. Não lembro exatamente o adversário. Não, ele foi muito bem. Foi muito uma bem na defesa Ponte. espetacular. 2012, né? Acho um bom goleiro, Foi. cria do Flamengo. Mas eu acho o Everton mais goleiro. O Everton foi seleção, foi... A briga boa, briga boa. Também. E aí, Shaibe? Eu acho o Lomba um goleiraço também, só que não tem oportunidade, não tem sequência, né? Você, como goleiro, você sabe, né? Que o goleiro tem que ter sequência pra estar no ritmo do jogo. Eu jogo uma vez por semana e faço milagres. Então, e não treino. Você é um caso à parte. Eu sou um caso à parte, né? Mas o Everton, eu também passou. Segurança estava num ano complicado no começo, mas voltou aos trilhos já. Prefiro o Everton agora, no momento. Boa. Grande Cardim, cinegrafista do GE, tá aqui fazendo alguma coisa que vai pro ar. Acho que amanhã ou segunda-feira. Distintivo do Guarani. Alguma coisa Será que trabalhada. O estrelão em riste. É isso. Ó, primeiras participações, pessoal mandando mensagem pra gente aqui. Rapaz, Carlos, mas essa aqui eu vou mostrar pra você. O Rodrigo Delboni mandou aqui boa tarde, ó. Nossa! Cerveja. Como que é que o Eliel fala? Canela de pedreiro. Rapaz do céu, que cena maravilhosa. O Guariz falou que hoje é aniversário do Mário Quintino. Daqui a pouco a gente faz Boa, uma grande Marião. festa pra ele aqui, então, hein? O Paulo de Limeira, Tião Carreiro e Pardinho. Boa! Feras. Quem mandou mensagem pra gente também foi o Rolando. Não foi ele que mandou Obrigado. mensagem, mas Rolando Boldrin. Grande Rolando. Nossa Boldrin. senhora. Final é o Monstro Kleber sagrado. Barros que mandou mensagem. Cara, Daqui a Rolando pouco as Boldrin. mensagens de áudio. Ele tinha uma participação na TV Cultura, né? Que foi a última aparição dele, que ele contava umas piadas, uns causos, né? Cara, era sensacional. Mas isso já em 2 começou na minutinhos. Globo, no começo dos anos 80, quando ele fazia maravilhoso, o Viola... Viola minha viola. Não, Viola de todos os cantos. da Globo, É que viola, depois, minha viola, né? que depois o Lima Duarte... Amanheceu, peguei a viola, minha viola. Inicialmente era Isso. Rolando Boldrin. A maior dupla de todos os tempos e as gargantas de ouro do Brasil. Milionários Zé Rico. Fera, demais. Boa tarde, Irmãs Galvão. Irmãs Difícil Galvão. não gostar desse programa. Arena, claro. Oh, meu Deus. Quem mandou mensagem foi a Leda. Ô, Leda, Boa. você é muito fofa. Gilberto e Gilmar. Gilmar. Rogério Pauletti, lá de Sorocaba. César e Paulinho aqui César de e Paulinho, Piracicaba. Dudu que Dalvan. Boa Dudu tarde, Dalvan. Misael da Vila União. Vila União, Carlão. Vila União. Melhor deixar quieto, Não, né? mas Amoreiras, né? Pra lá, aqueles lá. Tunico e Tinoco, da terra do meu avô São Manuel. Nossa, tá louco. Carlos Barroso. de Americana, maior dupla sertaneja, Lourenço e Lorival. Maior sertanejo, Tião Carreiro. Nossa. Boa tarde, pessoal do Arena, Maurício de Campinas, Milionário José Rico, mais um. O José lá de Sumaré, nossa, mandou um monte. Boa tarde, a bancada da CBN Arena Esportiva, maior dupla sertaneja, é difícil de falar. Tem muitas duplas boas. Tião Carreiro e Pardinho, César e Paulinho, Chico Rei e Paraná, Tunique e Tinoco e uma dupla revelação de Goiás, Thales e Thiago. Mato Grosso e Matias. Mato Grosso. o João Mineiro e Marciano. José de Sumaré. Chitão e Chororó, Daniel Prado de Limeira. Boa tarde, temos muitos sertanejos formidáveis, mas vamos de Tião Carreiro. Rogério, taxista lá da rodoviária. Chitão que é bugrino, né? O Zezé e o Luciano não terem sido citados até aqui é uma loucura. Né? Não, foram citados. Pra mim, esse é Zezé do Luciano. E eu falo mais, a música que remete ao sertanejo é Dois Corações e uma História. Eu percebi na festa aí, né, na sua casa. Rafael, As lágrimas escorreram. Virou um oceano de lágrimas, né? Boa tarde, Lomba falhou. Quem não falha é o Varmeiras. Mais um. Ô, Varmeira aí não, hein? Os caras tão bravos lá, viu, velho? Pô, tá louco? Varmeiras. Grande Marcelão mandou áudio. Marcelo Carvalho está ouvindo, hein? Mandou áudio. Daqui a pouco a gente vai colocar áudio. Dá meu minuto aí, Marcelão. Ó, Christian Ralph. Nossa, fera. Deixa eu ver quem mandou. Final do Baita dupla de volantes do Corinthians, hein? Christian Ralph, verdade. Rapaz, e o Ralph tá jogando o filho da bola no Vila. Ralph! Pô, contra o Guarani ele jogou bem, hein? Quem gosta muito dele é o Claudinei. Claudinei elogiou muito naquela entrevista quando aqui. ele foi pro... Claudinei tá Ele torcendo vai pro pro Avaí, depois ele vai pro Vila, né? Ele vai pro Cianorte. Depois do Corinthians? Não, depois do Avaí. Eu achei que era a reta final, grandão, né? Já tava um pouco mais gordo. Rotundo, assim. Rotundo. Agora tá fininho, jogando bem contra o Guarani. Ele jogou muito, A Ralf. palavra rotundo me pega de vez em quando. Forte. Vilo e Zalo. Zilo e Zalo. Zilo e Zalo. Zilo e Zalo. Por favor, Cabelo. Não, ó.
Tá bom, beleza, já entendi. Chão Carreira e Pardinho é o Emerson Vilaça, lá da Vila Marieta. A Vila Marieta é perto de casa. Vila Marieta nos Se abraça. você não souber onde fica a Vila Marieta... Perto do Pissarrão, tem o Clube Vila Marieta. Boa tarde, amigos. O programa do Rolando Boldrin é o Som Brasil. Som Brasil, obrigado aí. Som Brasil. Aê. Ayrton Dias, agradece ele. Ayrton, obrigado. Grande, Valeu. Se não fosse você, Ayrton, cabelo estaria desesperado. De Campinas, o Elias Gomes mandou áudio daqui a pouquinho que eu vou ouvir e depois a gente manda pro ar. Boa tarde, galera. Christian Ralph como dupla, José Rico como cantor. Sensível demais. Olha só, a Isabel sempre participando, palmeirense, Isabel de Campinas, Pena Branca e Chavandinho. Olha aí. Boa tarde pra vocês, Jardim Santa Lúcia. Santa Lúcia, Carlão. Santa Lúcia, meu tio Juvan mora lá, minha tia Marina, minha prima Diane. Santa Lúcia, você pega ali aquela avenida, perto do Extra da Moreiras, por ali. Aquela avenida que tem asfalto. Não, o Extra Moreiras, ali, Passa aquela com região. carros. O imortal Panela Velha, Sapato Velho, Sérgio Reis. Concorda, Cabelo? Concordo. Assina embaixo. Assina embaixo, boa. Rui Rodrigues, ela falou aqui. É ali perto, né? Aquele miolo. 4 horas e 30 minutos. O Júlio Nascimento, antes de descer aqui, eu fui até o GE e ele disse o seguinte, para todo mundo ouvir, todos que estavam na sala. Se eu quiser, eu chamo todo mundo. Ele falou assim, Dia é o novo Abel Ferreira do futebol brasileiro. Quem falou? Você tem que parar de essas coisas de Eliel aí, viu? Vamos pro repórter CBN e a gente já volta. Repórter CBN. Sexta-feira, 3 de maio de 2024. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, manteve o acordo de colaboração premiada do tenente-coronel Mauro Cid. O magistrado determinou ainda a soltura do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Cid, no entanto, terá de cumprir as medidas cautelares que já haviam sido impostas por Moraes, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de manter contato com outros investigados. O militar está preso desde 22 de março, após o vazamento de áudios em que ele criticou a atuação da Polícia Federal e do ministro na condução do inquérito sobre uma tentativa de golpe de Estado. O número de indígenas no Brasil praticamente dobrou nos últimos 12 anos. Ao todo, são quase 1.700.000, o que corresponde a 0,83% da população total. O aumento chegou a 88% na comparação com 2010. 45% dos indígenas vivem no norte do país e 31% no nordeste. Os dados fazem parte do Censo Demográfico de 2022. O Grêmio alterou o local dos treinos nos próximos 3 dias para o estádio da PUC do Rio Grande do Sul. O centro de treinamento do clube foi completamente tomado pela inundação nas últimas horas em razão das fortes chuvas que atingem o estado. Nesta sexta-feira, jogadores e funcionários gremistas receberam folga geral. A Suprema Corte do Panamá validou a candidatura do opositor José Raul Molino à presidência do país. Ele é considerado favorito para vencer o pleito que será realizado neste domingo. O candidato de direita substitui o ex-presidente inabilitado Ricardo Martinelli, condenado a quase 11 anos de prisão por lavagem de dinheiro. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. Mário Quintino, você viu que eu demorei para falar porque recebemos uma informação aqui no WhatsApp que hoje Vossa Senhoria completa mais um ano de vida. A informação procede ou não procede?
Informação correta, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Grande Mário Quintino, muitas felicidades, Mário, sucesso, alegria e tudo de bom. Muito sucesso também, dinheiro no bolso, né, Mário, que é importante. Sem dúvida nenhuma, Lupe. Muito obrigado, viu, meu amigo, para você, todo mundo aí, agradeço a todos vocês também pelas felicitações aí. Bom, e vamos lá, eu trago depois que você informação também já, né? Vamos lá, depois que você falar do trânsito, não esquece de mandar aqui no WhatsApp o endereço da festa pra gente comparecer hoje à noite, vai lá. Pode deixar, sexta-feira tem que ter, né, Lupe? Não pode faltar, né? Mandarei. Bom, eu trago informações para o nosso ouvinte que utiliza aí o sistema Anhanguera Bandeirantes, porque tem lentidão na rodovia dos Bandeirantes aqui em Campinas, à altura do quilômetro 92. A informação da Polícia Militar Rodoviária é que tem um incêndio acontecendo em uma área de mata e, por conta disso, acaba tendo um pouco de fumaça na pista. Então, atenção principalmente pela visibilidade, tanto em direção do interior quanto no sentido da capital. A rodovia Anhanguera também com lentidão para quem vai em direção do interior, primeiro nas proximidades da John Boy Dunlop, mais à frente, já na chegada para Campinas Montemor. No sentido de São Paulo, da rodovia Anhanguera, o nosso ouvinte também diminui a velocidade em Jundiaí, mas aí por conta do excesso de veículos. Falando também rapidamente da Adalberto, por enquanto é um bom caminho nos dois sentidos. Lupe. Obrigado, Mário. Mais uma vez, um feliz aniversário. Aproveite seu dia. Você volta ainda aqui na CBN, na programação, no Ponto Final, para atualizar a situação do trânsito nas estradas e aqui em Campinas. 4h36. Aproveite a oferta do dia no Oba Hortifruti. Filé mignon bovino peça a vácuo de R$ 79,99 por apenas R$ 59,99 o quilo. Passe na loja Oba mais próxima ou compre pelo aplicativo. Comunicado importante. A Audi está completando 30 anos de Brasil. E para celebrar as 3 décadas de excelência, esportividade e sofisticação, a Audi Center Campinas preparou uma campanha especial de comemoração. Bônus de até R$30 mil para trocar o seu usado. Ou financiamento sem juros em 24 meses, com 60% de entrada para toda a linha Audi 0 km. 30 anos de Audi. Venha fazer parte desta história. Audi Center Campinas. WhatsApp 19 3344 1200. Paz no trânsito começa por você. Existe alguém que está sempre por perto, mesmo quando não está, que enxerga você por dentro, sem visão de raio-x, que desafia a regra que diz que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, para dar à luz um amor que supera qualquer tempo e lugar. Essa pessoa não está nos livros de história, mas deveria, porque sem ela, muitas histórias nem teriam começado. Uma homenagem da EPTV a todas as mães. Programa Humana Ideia, com Fernando Moraes na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humana Ideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes, todos os sábados às 10h30 da manhã. Espero vocês. Oferecimento cartão de todos, acesso à saúde de qualidade a preços imbatíveis para toda a família. Arena CBN. São 4h38. Vamos com as mensagens de áudio. Muita gente participando. Hoje é o dia do sertanejo e nós estamos querendo saber qual a maior dupla ou maior sertanejo da história do Brasil. Ouvinte no ar. Pessoal do Arena, boa tarde, tudo bem? Reginaldo de Campinas. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que foi tema de discussão no almoço do trabalho essa semana. Até finais dos paulistas agora, Série A, da 2, a 3, a 4, aliás, o Tigre vai ser campeão, primeiro passo esse final de semana, surgiu a seguinte dúvida, a segundona do Paulista, não a 2, a 3, a 4, a segundona mesmo, ela tem queda, os times que ficam em último na segundona, eles caem para onde? E no ano seguinte, quem que sobe? Como funciona isso? Ajuda a gente aí, grande abraço para vocês, falou! Bom, essa daí eu tenho local de fala, né? Porque vamos pegar Inter de Bebedouro
como exemplo, que é o time que enfrenta eu o Fernandópolis. 100% de aproveitamento. Essa é a segunda divisão do futebol paulista, que é apenas com atletas até 23 anos. Essa equivale aí à quinta divisão. Quinta divisão. Só que o Campeonato Paulista ele é dividido em primeira e segunda divisão. A primeira, a 1, a 2, a 3 e a 4. E a segunda divisão. Ela não tem queda, tá? Os times que não conseguem ter um bom desempenho ou classificar, eles não são rebaixados. Eles voltam na segunda divisão no ano que vem. Os times que sobem, eles vão para a primeira divisão A4, que é a que o Rio Branco está disputando a final. Exatamente. Então é isso. Essa é a segunda divisão do futebol paulista, que é a tradicional quinta divisão. E aí quem sobe vai para a Série A4. Deu para entender? Ficou claro? Não, perfeito. E até pelo formato, pelo regulamento, fica os clubes da Bezinha, que é a quinta divisão, tem mais liberdade até de participar ou não. Vi de alguns clubes que não participaram esse ano, como o Amparo, como Mojimirim, boa, e por aí vai. Sim. Então tem essa liberdade, né? Então o clube, se ele não tem uma condição financeira adequada, tá, ele pode se licenciar, volta. Isso acontece muito na Bezinha. Vamos para mais um. Fala galera, aqui é Marcelo Carvalho do G1. Opa! Apesar de eu gostar muito de muitos artistas sertanejos, de duplas de várias épocas diferentes, o meu top 3 é muito fácil eu falar, ele tá sempre na ponta da minha língua. É Chitãozinho e Chororó, que eu considero a maior dupla da história da música sertaneja, Zezé de Camargo e Luciano, e Leandro e Leonardo. Acho que para fazer um top 3, quem gosta muito do gênero, é uma questão muito geracional também, né? Quem cresceu ouvindo sertanejo nos anos 90 ali, como eu, né, que vou fazer 35 anos, então eu cresci ouvindo sertanejo nos anos 90, né, comecei a ouvir sertanejo nos anos 90, eu fui forjado por essas três duplas, né, eles estavam em todos os programas de televisão, eles estavam nas rádios, lançando álbum todo ano, a gente ficava na expectativa pelo disco novo. São as três duplas do Projeto Amigos também, né? Que foi um projeto muito influente na música sertaneja, foi e é até hoje. Eu lembro muito então bem. acho que musicalmente eles alçaram o gênero a um patamar que não havia sido visto ainda. Tá aula, Marcelo. Eles influenciaram uma dezena de duplas de outras gerações na sequência deles. Praticamente todas as músicas do álbum tocavam muito, né, emplacaram hits atrás de hit. Então, apesar de eu gostar muito de coisas novas, até hoje, musicalmente, eu acho que eles são imbatíveis. Valeu, um abraço. Que é isso? Uma salva de palmas. Parabéns. Cara, eu vou falar um negócio. Embasamento. Ele falou a opinião dele e trouxe argumentos para aquele top 3. Ele é muito bom. E ele citou, quem cresceu nos anos 90 não tem como fugir destas três duplas. O raio cai no Rio dos Até Santos. a chegada do sertanejo universitário, né? Acho que com o Michel Teló também, que começou a difundir a parte do... O problema do sertanejo universitário é que ele nunca forma, né? Mas mesmo no sertanejo universitário, a gente tem algumas ramificações, né? Tem o sertanejo universitário, que é o romântico, né? Como o Luan Santana, Jorge Mateus, Henrique Juliano. Ana Castela. Então, aí tem essa parte moderna, o Vitor e Léo. Nossa, cada uma música mais bonita que a outra. Agora, aí tem essa parte nova. A menina Ana Castela tá indo muito bem. Quem mais que tem da Cara, a nossa gente geração? não pode esquecer de uma Gustavo mulher. As meninas, né? As meninas de estão uma muito mulher bem, Maiara que, Maraíza, infelizmente, partiu Simone de uma Mendes. forma trágica. Nossa, Marília mas o que, Mendonça, a Marília Mendonça fez no sertanejo é coisa absurda. Monstruosa. Infelizmente. Teve as pioneiras também, Roberta Miranda. Sim, inclusive, a própria Roberta Miranda fala que ela se vê muito, que ela via na Marília Mendonça uma versão atualizada dela, né? Boa. E a Roberta tá até agora, tá na crista da onda também. Tá por aí. E sertanejo e futebol se misturam, porque você eles gostam demais. Gostam muito, o próprio né? Milionário Zé Rico, o Zé Rico, ele tinha time de futebol, eles são apaixonados. Daniel, lembra? Montou um Marrone time joga de muito, futebol. né? Marrone joga muito. muito. No sentido de quantidade, não de qualidade. E eles Principalmente na sua Goiás, né? Ô, Lupe, não sei se você ficou sabendo dessa história. Quando o Marcelo Borges ele vem pra Ponte Preta, quem ajudou o Marcelo Borges, ou quem
fez parte ali da transação? Foi o Leonardo ou o Zezé de Camargo? Não, foi o... Acho que foi o Chitão, não foi não? Eu acho que foi ou o Leonardo ou o Zezé de Camargo. Eu acho que foi o Zezé de Camargo, mas teve um ícone sertanejo. Uma influência ali. Que fez parte. Eu acho que foi eu acho que foi o Chitão. É. Porque de vez em quando sei eles que vão foi jogar algum bola gigante lá, aí, ele sempre isso, é mas Como convidado. chamava, Carlão? Era um cara influente na ponte, que sempre ajudava nas contratações. É do mundo da música? Que era da ponte na época. King, que era Rei Momo. O King era Exatamente, Rei Momo, exatamente. Era um guru Um do sertanejo Sérgio Carniello. indica o King, e o King é um dos que bancam ali naquele momento a chegada do Marcelo Borges. na Então, ponte. a chegada do Marcelo Borges aí em Campinas tem muito a ver com o sertanejo. O Marcelo Borges adora, né? Adora. E o César e Paulinho tem, né? Chute pro gol de bico, tá. Washington. Exatamente. Bom, são 4... Vamos com mais 2 ouvintes, ô Nilson? Mais 2 ouvintes. O pessoal tá eu mandando quero muita Nilson. mensagem. Vamos lá. Boa tarde, meus amigos. Rapaz, sabe que eu achava que sertanejo universitário era quando o cara ia de cavalo pra faculdade? Mas não tem nada a ver, né? Não. Ó, a dupla em homenagem ao meu saudoso pai santista, São Antônio, Gino e Geno, velho. Boa. Aí eu bebo. Opa. Calma. Freia. Mais um. Boa tarde, é Mário quem está falando. Vou torcer pro Rio Branco. Aê! E vai ganhar a Francana. E a melhor dupla sertaneja em homenagem ao Dia do Sertanejo, Milionário e José Rico. Boa! Abraço a todos. Valeu, obrigado pela participação. Vamos com mais um. Fala, brothers da CBN, Levi Limeira, tudo bem, meus queridos? Bem. Olha, eu podia citar muitos sertanejos famosos aí que marcaram época, né? Cascatinha em Ana, Zilizalo, Tião Carreiro e Pardinho, podia citar aqui também Tonico e Tinoco, mas na minha maneira de pensar, o cantor que mais marcou, eu acho, foi Rolando Boldrin, grande sertanejo, marcou época com as músicas raízes. Abraço, meus queridos. Um abraço. Pode pôr mais um. Boa tarde, meus amigos da Arena CBN. Ô, amigos japoneses, Fabiano. Cara, uma dupla lá de trás, mas muito boa. É a dupla sertaneja Tonico e Tinoco. Baita sucesso aí dos anos 70, se não me engano, 60. Vai xingar o Jé, Fabião, segunda-feira, hein? Mas por falar em dupla, outra que não pode deixar, não é sertanejo, mas uma dupla que traz saudade, é o Washington e Macedo. Diz aí, Carlão. Grande abraço. Diz aí, Carlão. Bom trabalho pra vocês, meus amigos. Pô, é do seu tempo. Pô. É do meu tempo e foi um momento Mineiro, em que... Nossa, Piá, Fabinho Soldado e Mineiro, Jacozinho, Piá. Washington e Sabe quem lembra o Macedo. Piá nesse time da Ponte? Não tecnicamente, mas a maneira de brigar, de se entregar, o Dudu Vieira, cara. Na zaga, Rodrigo e Ronaldão, Elivelto na esquerda, e na direita, às vezes, Carlos Guarda essa, hein? Guarda essa aí. Daniel França, pode fazer o recorde. Não, eu falei... 4h47. Não, 4h47, dia 3 de maio. Não estou comparando tecnicamente, mas a maneira de representar... Eu gosto do Dudu Vieira, Tá sendo cara. testado de 10, hein? 10 aí já... Não, 10 não logra isso. Com 10 todo é o respeito homem. ao 10 Dudu. nesse time é homem. Aliás, não é sempre ninguém. ajudando aqui o Dudu, mas assim, para jogar de 10 não tem condição. Agora... Deixa 10 com o nosso menino Elvis. O Fabião, segunda-feira, cuidado aí. Vai xingar muito o Jack, senão... Ele é da turma japonês. Ô, Fábio Chaves, você concorda com a afirmação do Júlio que o Zidane é o novo Abel Ferreira do Brasil? Muito cedo para falar, mas os resultados estão do lado dele, né? Ele estreou pelo São Paulo com uma boa vitória no Equador, empatou com o Palmeiras em casa no Clássico e ontem, com o time totalmente reserva, conseguiu se classificar já para a próxima fase do Copa do Brasil, né? Venceu o primeiro jogo, abriu uma grande vantagem, vai poder poupar o time, um privilégio para poucos no atual calendário brasileiro na partida de volta contra o Águia de Marabá no Morumbi, para poder treinar a equipe, mas é um cara que é bem estudioso, comanda o time, um cara bem enérgico na beira do gramado. Eu acho que tem tudo para dar certo, sim, mas é muito cedo para fazer comparações, mesmo porque cada um é um, né? Diferente o estilo, diferente o jeito de lidar com as coisas também. O Júlio e Cabelo, Carlão trouxe uma informação hoje, a gente estava conversando ali sobre a nossa pauta do tema de amanhã no Manhã CBN, tem um bloco esportivo, a gente faz sempre com muita alegria. O São Paulo ele jogou contra o Águia de Marabá lá em Belém
Ele vai jogar com o Vitória em Salvador e depois ele vai pro Chile pra Libertadores com o Cobressal. É uma tour sul-americana. Será que esse vai ser o grande teste do Rio Baldia pra entender como funciona o futebol brasileiro? Não tenha dúvida. Aí, com certeza. Acho que ele vai poder mostrar o seu trabalho, né? E o começo é positivo, o começo é animador. Vamos ver se ele dá sequência pro São Paulo atingir a famosa e regularidade, né? Que todos... É igual a Amazonas, né? Foi pra Maceió. Nossa, Rio de Janeiro, vem pra Campinas. Que rolê, né? Grande, hein, Júlio? Que rolê. Sim. Beleza, são 4 horas e 50 minutos. Oi. É chovendo molhado esse assunto também, mas é um Então tiro você no quer que eu pé, pare o né? assunto? Então tá bom. Então não vamos falar mais Não, sobre isso. Vamos falar sobre dupla Fala. sertaneja. Vamos mandar um abraço pro pessoal que tá participando aqui. Boa tarde ao Paulo de Valinhos e uma boa dupla era Cacique e Pajé. Cacique e Pajé. Gringos, acho, né? Boa tarde, a dupla mais afinada do Brasil é Christian Ralph, os maiores Chitãozinho Chororó é o JP de Moraes. JP. Mandou áudio aqui. Ixi, esse aqui tá com foto de chapéu, hein? Carlos Ranger, Olha, tem nome de... Eu vou ouvir o áudio. Naldo e Irinaldo. Boa. É a dupla aqui da CBN. Boa tarde, Lupe. Conte a história de quando você e o Eliel tentaram fazer uma dupla. Não vou ler aqui, mas foi legal. Tiago, É amigo nosso? Engasguei, cara. Calma. Respira. Epa. Respira. Grande Tiagão. Um abraço, sou seu fã também, viu? Quase que eu caí aqui, mas foi muito boa. Dupla sertaneja. Era pegadinha? Era pegadinha. Ademir e a de 500? Não conheço essa. Deve ser alguma pegadinha. Não. Outro que está na história da música sertaneja é Renato Teixeira. Nossa. Renato Monstro. Almir Sater. Boa tarde, pessoal. Pantaneiros, né? Tipo aquelas músicas, né? Boa tarde, pessoal do Arena CBN. Pra mim, dupla sertaneja que eu gosto é Vitor e Léo. Aproveitando, estou voltando de Piracicaba na Bandeirantes, sentido capital. Teve um acidente feio com alguns carros, inclusive um desses veículos pegou fogo. Nossa, Deus, Vixe, já vou passar pro pessoal aqui do jornalismo. Acidente, voltando de Piracicaba na Bandeirantes, sentido capital, um acidente com alguns veículos. Obrigado, viu, Carlão? Valeu pela mensagem. Já vamos passar aqui pro pessoal para ver se não teve nada aí de mais complicado. O Joaldo também mandou mensagem aqui, mandou mensagem de áudio. Mais uma aqui, trio Samambaia de Piracicaba, Pedro Bento e Zé da Estrada. Pedro Bento, Zé da Estrada. Conhece? Sim. Boa. Bom, Série A do Campeonato Brasileiro começa amanhã. O Corinthians pega o Fortaleza em 9 horas da noite. Parada difícil pro Timão, hein? O Fortaleza é uma pedra no sapato do Corinthians, mesmo jogando lá na Neoquímica, hein? A história que não é favorável, não. É jogo difícil, mas é uma oportunidade também do Antônio Oliveira mostrar que o Corinthians está ganhando de fato essa força nova, né? Depois de uma grande apresentação contra o Fluminense, um jogo difícil contra o América, agora jogando em casa, diante da torcida, novamente o Corinthians tem uma boa oportunidade. E tudo começou a se encaixar depois da saída de Cássio Ramos do gol, né? Uma coincidência. Texto. Não faça isso. Não, é uma coincidência. Não tô dizendo que esse é o motivo. Tô dizendo que é uma coincidência. Mas eu acho que agora o Carlos Miguel assumiu, o próprio Cássio também, e eu acho que mostrou ainda mais a liderança dele sendo reserva e protagonizando o momento, né? Fora do gramado. É bom até pro Cássio esse, tá, Carol? Esse momento de preservação. Sim, e não atrapalha o crescimento do Carlos Miguel, mas jogo difícil. Fortaleza fora de casa. Ele joga mais, ele joga melhor fora do que no Castelão. Né? Prova disso foi a semana contra o Vasco, não conseguiu vencer, embora tenha pressionado o Vasco da Gama. Mas jogo complicado pro Timão. Agora, uma vitória, eu acho que é o carimbo da recuperação. Dá uma moral enorme, né? E aí é o Corinthians, né? Claro que o Fortaleza joga melhor fora do Castelão. Você viu o gramado do Nossa, Castelão? terrível, verdade. Elástico, Terrível. Foi mesmo, horrível. O Chape, você viu? Assim, lógico que melhor. Na CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e Munks do mercado, é com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para o Brasil.
Deixe o serviço pesar com a Munk Mac. Informações 19. Sem corrupção, Logra esse aqui. processo reto. Manda bala. Guarani de Marcos Garça, Valmir, Vitor Hugo, Pereira, depois Cassius e Ditinho, Tozin, Jorginho e Charles. Na frente, Tato, Washington e João Paulo, depois Cilinho. Técnico, Evaristo de Macedo. Santo André de Toninho, Careca, Adilson Fernandes, Servilha e Carlão. Luiz Antônio, Risa e Edivaldo, depois Neomar. Miltinho, Carlos Alberto Silva, depois Edmilson. E eu, Delvan. Técnico José Carlos Serrão. Boa! Boa! Fechado. Semana que vem tem mais. Deodato, fisioterapeuta, Jorge Matheus mandou mensagem aqui. Quem mandou mensagem também foi a Juliana de Vinhedo. Inesita Barroso, hein? Inesita! Vocês esqueceram. Dá Eu tempo do falei palpitão aqui. ou já foi? Já foi? Não, dá tempo? Então bora. Então vamos lá. Nós temos quarta... Série A4. Série A4. Rio Branco e Francana, estádio Décio Vita, Fábio Scheibe, quem vence? 2-0 Tigre. Cabelo. Rio Branco vence. Júlio. Rio Branco vence. Carlão. Empate. Nossa, O Rio Branco em casa. Rio ele é- Branco! Fora de casa ele é melhor. Cara, vai clima dando, total vai aqui, dando velho. esse horário 5 horas, 4, você vai ficando chato, cara. Tem News Truck lá americana semana que vem, não sei se te falar. Vamos pra Série A do Campeonato Brasileiro. O Corinthians! Corinthians é tanta zero. Enfrenta ao Fortaleza, Júlio. 1-0 Corinthians. Cabelo. Empate. Scheibe. 1-1. Carlão. Da Corinthians. Fortaleza. Nosso timão. Vitória e São Paulo. Carlão. Empate. Scheibe. Empate. Júlio. 2-1 Vitória. Cabelo. São Paulo vence. São Paulo vence. E temos também Palmeiras e Cuiabá. Cuiabá e Palmeiras lá na Arena Pantanal. Scheibe. Empate. Palmeiras. Olha, saiu do muro, hein? Boa, foi bem. Gostei. Foi bem, até que enfim, hein? Carlão de Freitas. Verdão, Palmeiras. Palmeiras vence. 3-3. Ô, louco. Opa! Daverson jogo, tá de hein? volta? Bom Tá jogo. jogando no Não, Cuiabá? tá, O Daverson tá tá indo pro Cruzeiro, viu? Ele tava Notícias afastado da- lá. É. de Belo Horizonte. O Daverson tá indo pro Cruzeiro. Beleza. Bom, ponto final aqui no Arena CBN, mas daqui a pouco vem chegando o ponto final. Agradeço as mensagens, o carinho dos ouvintes, agradeço a vocês, integrantes Valeu. maravilhosos do Valeu, Arena, Fábio gente. Scheibe. Semana que vem tem mais, segunda-feira tem Ponte Guarani em campo pela Série B. Ótimo final de semana e a gente se encontra. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br